Meu nome é Angélica, tenho 39 anos e sou da Igreja Batista Filadélfia. Sou casada, tenho 3 filhos, Nicole, Nicolas e Letícia. Meu encontro com Jesus foi algo que marcou a minha vida. Por quê? A minha mãe se converteu antes de mim e a minha mãe sempre me convidava para estar indo na igreja. Só que eu era muito radical, então eu criticava muito, sabe? Eu olhava assim para pastor, para a igreja com outros olhos. E quando a minha mãe me convidava para ir na igreja, eu não queria ir. Eu às vezes até zombava, né? Usava esse termo zombava, tirava sarro. E o meu encontro com Jesus foi após a minha mãe deixar de ir na igreja. A partir do momento que ela parou de estar indo na igreja, aí eu me interessei em estar indo. E aí eu vi que realmente, né, o comportamento dela começou a mudar. E eu vi que na igreja tinha algo de diferente. E eu quis buscar esse algo de diferente. Eu tinha 13 anos quando eu fui para Jesus. E até então eu fui para a igreja, eu não tinha conhecido Jesus verdadeiramente. Eu fiquei na igreja por 2 anos consecutivos, participava de todos os cultos, tudo que tinha na igreja eu participava. Só que eu não conhecia Jesus. E eu fui conhecer Jesus a partir de 2 anos indo na igreja, que foi quando eu tive a minha experiência com Deus. Porque as pessoas sempre falavam assim, que eu tinha que me batizar. Ah, mas você já está na igreja há 2 anos e você precisa passar pelas águas. E eu falava que eu tinha que experimentar. Eu falava, gente, o mesmo Deus que vocês conhecem, eu preciso conhecer esse Deus e eu quero experimentar, eu quero ter uma experiência. Foi a partir do momento que eu verdadeiramente entreguei o meu coração e aí o Senhor falou comigo. Aí eu me entreguei por completo, aí eu passei pelas águas e aí a minha vida mudou em todos os sentidos. Eu era uma pessoa que era muito caseira, não gostava de frequentar clubes, nada dessas coisas. A minha infância, a minha juventude, eu era uma pessoa de casa mesmo. Só que eu tinha algo em mim que eu precisava passar por processos de libertação. Então eu tinha muita raiva, eu me sentia, eu tinha ira dentro de mim, porque eu tinha um complexo de rejeição. E isso tudo depois, conhecendo a Deus, eu fui entender que essa raiz, ela veio desde a rejeição que o meu pai, me rejeitou e eu fui criada apenas pela minha mãe e a gente passou uma fase muito difícil e aí eu tinha esses complexos dentro de mim que eu só fui curada a partir do momento que o Senhor me mostrou que eu precisava mudar. Então eu tinha essa amargura mesmo, eu era uma pessoa amarga, não que eu maltratava as pessoas, mas comigo mesmo. Então eu não dava oportunidade para relacionamentos e, no entanto, eu comecei a namorar com 13 anos. A partir do momento que eu fui para a igreja, eu comecei a me relacionar com o Júnior, que hoje é meu esposo, mas então nele eu busquei algo, tipo como aquela carência que eu tinha de pai, aquela carência que eu tinha de mãe, aquela carência que eu tinha de família, porque até então a minha vida não foi pautada em você ter um relacionamento amoroso dentro do seu lar. Então praticamente eu nem via a minha mãe, a gente praticamente não tinha contato, porque ela era a única que trabalhava para sustentar a família. E eu ficava mais sozinha dentro da minha casa. Então esses sentimentos, eles vinham dentro de mim, eles iam me consumindo. Aí quando eu encontrei verdadeiramente Jesus, eu tive que entender que eu precisava lançar fora, lançar na cruz tudo isso, Porque Jesus, ele trouxe para mim esse processo de libertação. E aí eu entendi, aí eu entreguei a minha vida por completo. Mas, mesmo estando na igreja, esse processo de libertação, a gente precisa buscar por ele. E teve um determinado momento da minha vida que eu estava pronta para tirar a minha própria vida, porque para mim não tinha sentido. E eu tinha, acho que por volta de 15 anos, e eu
sabe, era tanta tristeza, tantos sentimentos ruins que habitavam em mim, que por um momento eu falei, eu preciso dar um fim em tudo isso. Só que assim, quando você toma uma decisão de fazer isso, você é o certo, você não quer, mas a situação te leva a buscar por aquilo. E eu me recordo que uma noite eu saí da escola, né? Eu estudava no período da noite, porque eu já trabalhava para ajudar no sustento da casa. E eu me recordo que aquele dia foi um dia que eu falei que eu ia dar um fim, por fim, todo aquele sofrimento. E aí eu saí da escola e eu estava subindo, eu morava na Coab de Igaraçu, eu estava subindo próximo da Rua 1 e eu lembro que eu sentei na guia, porque em momento dentro de mim eu não queria fazer aquilo, mas os sentimentos, a situação trazia esse pensamento. E eu sentei na guia e eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí eu me recordo que era por volta de umas 11 horas da noite, 10h30, 11 horas da noite. Eu estava numa rua assim, praticamente não tinha ninguém. E aí do nada surgiu uma criança, uma menina, ela tinha aproximadamente de 7 a 8 anos. E essa menina surgiu assim do nada com um folheto na mão e ela me entregou esse folheto e eu fui ler. E ela entregou o folheto e ela falou assim para mim, Jesus te ama. E aí eu olhei bem fixamente para aquilo e aí eu senti algo de diferente. Eu senti como se o amor de Deus estivesse entrando no meu ser e estivesse, sabe, realizando algo de diferente em mim que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu comecei a ler. E foi aonde eu li o versículo de João 3,16, que é o versículo que marcou a minha vida, né? Essa entrega, esse amor de Jesus, tudo que, né, Ele fez ali na cruz do Calvário, eu quis aquilo para mim. Foi aonde eu entreguei-me por completo, passei a conhecer verdadeiramente Deus, me entreguei, orava, pegava muito tempo para ficar lendo a Bíblia, eu tinha muita sede, então eu lia muitos livros. Eu lembro que tem 2 livros que eu li na minha conversão, que é Curar Enfermos e Expulsar os Demônios, e A Divina Revelação do Céu e A Divina Revelação do Inferno. São livros que têm muitas páginas e eu lembro que a sede era tanta e eu li o livro num único dia. E aí a minha vida começou a mudar. Eu comecei a ser diferente dentro da minha casa, por mais que eu não tinha afeto da minha mãe, eu comecei a procurar mais, eu comecei a puxar a conversa com ela, porque até então eu entendi que a minha mãe também precisava passar por esse processo de libertação, de restauração. E aí eu comecei a orar pela minha família, pelos meus familiares. A minha mãe voltou para Jesus, né? Ela voltou para a igreja, entregou a vida dela para Jesus, passou pelo batismo e aí minha vida mudou. E quando eu estava aproximadamente com os meus 19 anos, eu casei com o Júnior, que eu já namorava com ele, e aí a gente construiu uma família. Só que nunca foi fácil, né? Quando eu me casei com o Júnior já estava afastado dos caminhos do Senhor. Então a gente enfrentou muitas dificuldades, porque eu precisava aprender no Senhor como lidar com aquela situação, porque até então, quando você casa, né, a palavra de Deus diz nos Salmos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu queria que aquilo se concretizasse na minha vida. Eu falava, Deus, ao mesmo tempo que eu estou na igreja, meu marido não está na sua presença, né? Eu me lembro que às vezes eu saía para ir para o culto e eu chegava do culto, eu chegava primeiro que ele. Ele ainda estava em bares, ele estava passando por aquele processo também de voltar para o Senhor. Então, assim, foi algo muito difícil. E mais difícil ainda foi quando eu, né, tive a minha primeira filha, que é a Nicole. A minha gestação, quando eu descobri a gravidez, foi uma gestação muito
difícil, muito complicada. Eu tinha aborto constante, então eu tive que ficar de repouso absoluto. Eu tive que tomar vários remédios para segurar o bebê, e a minha gestação ela foi muito difícil. E a gente ali lutando, guerreando no Senhor, eu pedindo forças para Deus, para que Ele me sustentasse para passar por aquela situação. E quando eu estava chegando no 7º mês de gestação, eu queria saber o sexo do bebê. Só que nesse meio tempo eu praticamente, depois que eu descobri a gestação, eu estava morando no hospital. Então, todas as vezes que eu tinha um sangramento muito intenso, os médicos me mandavam ir para o hospital. Então, eu ficava lá. Algo que eu não conhecia antes, porque antes da gestação, eu nunca nem tinha entrado em hospital. E a partir desse momento, eu comecei a descobrir esse outro lado. E quando eu estava chegando no meu 7º mês, eu queria descobrir qual era o sexo da criança, porque a gente, né, se programa para aquilo, né? Eu queria, sabe, decorar um quarto, comprar uma roupa. E aí o meu médico falava, na época o Dr. Sérgio, ele falava assim para mim que estava tudo bem, que eu precisava ficar tranquila, que a minha preocupação deveria ser em saber que o feto estava bem, decorrente de todo o processo que a gente estava passando na gestação. Mas eu tinha dentro de mim que eu queria saber o que era, se era menino, se era menina. E aí eu quis, né, por conta própria, eu quis procurar um médico para fazer uma ultrassom, porque as que eu fazia no hospital não saía, eles falavam que o feto estava sentado, que não dava para ver. E eu quis pagar por conta própria um outro médico. E eu me recordo que foi numa quarta-feira, eu estava no trabalho e aí eu falei para mim mesma, falei assim, não, eu vou pagar e eu vou. Só que no meio do caminho, eu lembro que eu saí do meu trabalho, eu tinha que pegar o ônibus, a circular, que o Júnior estava trabalhando. E aí eu falei, não, no meio do caminho eu comecei a pensar comigo mesma, eu falei assim, mas se o médico está falando que eu estou bem, que a minha criança está bem, por que eu acho que é bobeira minha, né? E aí eu senti uma voz falando comigo, nitidamente eu ouvi, eu tenho certeza absoluta que era o próprio Deus falando comigo, que eu tinha que ir sim para aquele hospital. E eu fui no hospital da Barra, né? Eles faziam a ultrassom ali, mas era no laboratório totalmente separado. Aí eu fui, cheguei lá, né? Dei o meu nome, paguei. Aí o médico mandou eu entrar numa sala e aí eu deitei na maca, ele passou aquele líquido e começou a fazer a ultrassom. E ele olhou para mim e ele falou assim para mim, ô mãe, você tem feito acompanhamento médico? Eu falei, sim, eu não saio do hospital. Falei para ele, eu vivo aqui dentro do hospital, vejo meu médico praticamente quase todas as semanas. Ele falou assim, mãe, tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu já comecei a falar, ai Senhor, misericórdia, meu Deus, mais isso. Aí ele falou assim para mim, olha mãe, eu vou te falar uma coisa, eu consigo ver, é uma menina, ele falou, é uma menina, eu consigo ver perfeitamente. Só que eu também consigo ver aqui na sua placenta que tem fezes. Aí eu fiquei olhando assim para ele, sem entender. Ele falou, eu consigo ver que tem fezes dentro da sua placenta. E eu vejo que o seu caso é um caso de risco. Aí eu fiquei assim meio assustada, ele falou assim, mas fique calma, a gente vai entrar em contato com o seu médico, a gente vai procurar uma equipe médica para avaliar o seu caso, fique tranquila, vá para sua casa, converse com o seu marido, tal. Como que você vai ficar tranquila decorrente de uma situação dessa? E eu tinha que pegar a circular para ir embora, e eu falava assim, Senhor, meu Deus. E fui para minha casa e tal, me tranquei no meu quarto e chorava. E eu não queria falar com ninguém, porque como foi numa quarta, eles pediram para mim retornar na sexta-feira, porque eu estaria sendo avaliada por uma equipe médica. E eu não queria comentar com ninguém aquilo, eu queria esperar um laudo médico para me saber o que eu vou falar para as pessoas. O médico falou que tem fezes dentro da minha placenta, então a minha preocupação era essa, eu queria saber o que eu tinha que falar para minha família. Só que aí o meu esposo entrou no quarto, ele me viu chorando, né? Ele já pressentiu que tinha algo de diferente e aí ele falou para mim, o que está acontecendo? Aí foi onde eu relatei para ele, olha, eu fui no médico, ele me falou isso.
E ele falou, então a gente vai estar orando, nós vamos orar, a gente vai confiar no Senhor, que Deus está cuidando. Eu falei, amém. Mas o coração de mãe, a gente fica com aquele sentimento, a vontade era só de chorar e tal. E aí, nesse período, eu não vi a hora de chegar a sexta-feira para mim saber o que estava acontecendo. E aconteceu, fui lá, voltei, retornei no médico. E na sexta-feira, ele falou assim para mim, mãe, eu pedi para uma equipe médica avaliar o seu caso. O seu caso é um caso grave, pode ser que você tenha que entrar em trabalho de parto, né? Fazer uma cirurgia. E eu fiquei olhando para a cara dele assim. Ele falou, só que a gente tentou falar com o seu médico e o seu médico está viajando. E eu ficava olhando assim para ele, né? Sem entender o que eu tinha como eu deveria reagir naquele momento. A única coisa que passava na minha mente era, ai, Senhor, me ajuda, me sustenta nesse momento. Aí eu voltei para minha casa, aí eu chorava mais ainda, porque eu falava, gente, preciso me preparar, porque eu não sei o que vai acontecer, mas confiando que Deus, né, estaria cuidando de mim. Na sexta-feira, sábado de manhã, a minha placenta começou a romper, né? Eu comecei a entrar realmente em trabalho de parto. E eu estava de 7 meses. E eu comecei a ficar preocupada. Aí a minha tia enfermeira, liguei para ela, queria saber o que estava acontecendo. Ela falou assim, eu não sei. Ela falou, não é normal, você está de 7 meses, mas vá para o hospital. Eu fui para o hospital da Barra, as enfermeiras falaram assim para mim, mãe, não é normal, fizeram o exame em mim. Não é normal, mas se aumentar, você tem que retornar. Voltei para minha casa e fiquei esperando no Senhor. E eu me recordo que na madrugada eu acordei, né? E eu senti que a minha cama estava molhada. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu fiz xixi nas calças. Falei pro meu marido. Aí acendi a luz, falei, levanta, vê o que está acontecendo. E aí eu me recordo que a minha cama estava toda cheia de sangue. E eu falava, Senhor, o que é isso? Eu estava procurando resposta em Deus. E eu comecei, ao mesmo tempo comecei a orar, ao mesmo tempo que tentou ouvir o desespero, mas eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda. E a gente se manteve calma ainda. A gente só trocou a roupa de cama, eu tomei um banho e eu voltei a dormir. Eu falei, eu não vou me desesperar. Eu falei, eu não vou me desesperar. A gente deitou, eu falei, amanhã de manhã eu vou pro médico. E eu lembro que era um culto de domingo. E nesse período eu morava junto com a minha sogra, só que a gente estava reformando a casa que a gente ia morar e o Júnior estava colocando piso na casa. E a gente ia ter culto de manhã. Só que como eu já tinha que me preparar, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não fui para a igreja e eu comecei a preparar a roupa, deixar tudo organizado. Eu lembro que eu peguei umas camisas dele para lavar e fui. Cheguei no tanque, quando eu cheguei no tanque, a minha placenta rompeu de vez. E aí, a minha bolsa no caso, né? Ela rompeu de vez, teve o desligamento da placenta, e a minha bolsa rompeu. E aí eu liguei novamente para minha tia. Eu falei assim, agora eu acredito que a minha bolsa rompeu. Eu acho que agora vai nascer. E aí a minha tia falou assim, corre para o hospital. A gente foi para o hospital, sem saber. Eu levei a ultrassom que eu tinha pago, porque o meu médico não tinha visto. Eu levei para o hospital, com toda a documentação que a gente tem que levar. Cheguei no hospital, já mandaram eu subir às pressas, né, para a maternidade. Fui, aí chamaram o meu médico. Aí o doutor Sérgio chegou e falou assim para mim, ele viu, né, a ultrassom, aí ele falou assim, tudo bem com você, mãe? Eu falei, eu tô na medida do possível, mas meu coração ficava assim. Aí o meu médico falou assim para mim, mãe, é o seguinte, o seu caso é muito grave, a sua filha, ela tem, ele falou nesse termo, ele falou assim, tem um buraco, eu entendi que era um buraco na barriga, só que até então eu não estava entendendo o que ele queria dizer. Ele falou assim, só tem um buraco, a gente vai tentar fazer a melhor forma possível para salvar a criança e salvar você, porque pode ser que tenha cometido, né, contaminação. Então a gente vai ver uma forma
de salvar as duas. Aí eu falei, eu entrei num desespero, já me mandaram para uma sala, já começaram a fazer um monte de coisa. E eu lembro que eu deitei na maca e começou assim, sair, sabe, umas coisas estranhas. Para mim, eu achava que era parte do corpo da criança, porque até então ninguém tinha me explicado o que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro que eu fiz uma oração de entrega. Neste momento eu orei e eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor sustentou essa gestação até agora, se o Senhor me permitiu passar por tudo isso, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai dar vida para essa criança e o Senhor vai me sustentar. E aí eu comecei a orar e eu fiz a entrega para Deus. E eu verdadeiramente confiei que o Senhor estava cuidando. Aí a Nicole nasceu, eu não vi a Nicole. Ela nasceu, pegaram ela. A única coisa que eu me recordo aqui era como se fosse, o tamanho dela era como se ela coubesse numa caixa de sapato. Eu me recordo que ela não tinha unha, ela não tinha sobrancelha, ela não estava ainda formada, né, por completo. E aí a enfermeira só chegou na sala, né, que eu fiz a cesárea. Ela falou assim para mim, mãe, nós estamos indo, dê tchau para sua filha. Mas eu não vi nada, saíram todo mundo e eu fiquei lá. E aí nesse meio tempo, como eu estava na sala de cirurgia, o Júnior tinha ido para avisar o pessoal e a minha mãe, não sei como que a minha mãe ficou sabendo, a minha mãe foi para o hospital e tiveram que ir para Bauru para fazer a internação dela, porque ela tinha que fazer uma cirurgia naquele dia e outra, né, depois, para ver como que o organismo dela ia aceitar. Aí que vieram me explicar o que realmente estava acontecendo. A Nicole nasceu com uma malformação. O intestino dela, ao invés dele se formar dentro do organismo, pelo cordão umbilical, ele se formou para fora. Por isso que o médico, quando ele me examinou, ele falou assim para mim, tem fezes dentro da sua placenta, porque era o intestino dela que estava solto lá. Só que Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que ele cuidou tanto de mim como ele cuidou dela. Porque os médicos falaram assim, que nesse intestino tinha uma proteção que não permitiu que houvesse a contaminação para ambas, nem para mim e nem para ela. Então Deus, ele colocou uma proteção sobre o intestino dela. Aí ela foi para Bauru, fez a primeira cirurgia, né? Depois de 10 dias, ela fez a segunda cirurgia, só que como ela era muito pequenininha, parecia, a barriga dela era desse tamanho, era muito grande. Você conseguia enxergar tudo que estava dentro assim do corpinho dela e era assustador. Eu nunca vi isso em toda a minha vida, era muito assustador. E eu me recordo que quando eu fui para o hospital, que eu fui liberada, que eu saí, que eu tive que ir, inclusive, alguém ligou, né, para falar que a menina estava morrendo e que precisava da doação do sangue apenas da mãe. E a gente entrou no desespero, eu não podia nem pegar pista, mas eu fui. Eu falei, não, eu vou. Aí eu cheguei lá no hospital estadual, procurei assistente social e ela falou assim, ninguém te ligou. Ela falou, ninguém te ligou. Foi nesse dia que eu conheci a minha filha. Ela falou assim, ninguém te ligou. Eu falei, não, ligaram. A gente tem a ligação aqui, ligaram, falaram que eu precisava vir doar sangue, que a menina está morrendo. Eu quero saber o que está acontecendo. Ela me levou no centro da UTI para conhecer ela e eu vi. E ela era muito pequenininha. Ela estava, né, como se estivesse entubada, tinha um cano muito grande assim em volta do abdômen dela e a gente não teve muito contato. E aí a médica falou assim para mim, mãe, eu conversei com a equipe médica do hospital e eles falaram assim para mim, mãe, a gente vai fazer de tudo para salvar a sua filha. Só que no primeiro dia, quando ela nasceu, que o meu marido foi, que acompanhou a internação dela, os médicos chamaram ele e eles falaram assim para ele, ela tem 1% de chance para sobreviver. E a gente vai trabalhar em cima desse 1%. Quem faz milagre é Deus, mas a gente vai fazer de tudo para salvar ela. E a gente ficou confiando nisso.
eu já tinha entregue ela para Jesus, né? Eu falei assim, tá nas tuas mãos, o Senhor vai fazer aquilo que for melhor, mas o desejo do meu coração é que o Senhor me permita ficar com a minha filha. E aí foi muito difícil. A gente passou por um processo muito doloroso. Todas as vezes que eu ia para o hospital para visitar ela, era um laudo negativo. Então os médicos, eles não davam muita esperança. Era como se eles falassem assim, se prepare, porque a qualquer momento a gente pode perder ela. E esse processo foi muito dolorido, mas a gente creu que o Senhor faria o que fosse melhor. E aí, dia após dia, né, foi feito todo um tratamento. O intestino dela, a princípio, começou a aceitar, o organismo começou a aceitar o intestino. Então, foi tendo todo um processo. Até o processo da minha filha ter que passar por alimentação. E aí eles começaram a introduzir um leite, né, por sonda. Teve um processo também, cada processo era um diferente do outro e tudo muito demorado, tudo muito delicado devido às condições dela. E aí tinha que esperar ela completar os 9 meses. Quando ela completou os 9 meses, eles começaram a tirar os aparelhos para ela poder tá respirando sozinha e ela passou por esse processo. Até que um dia eu fui visitar. Eles ligaram do hospital, né? A gente estava no culto à noite, era um domingo. Tudo acontecia de domingo, era impressionante. E aí o hospital entrou em contato, inclusive eles ligaram na nossa igreja. Entrou em contato, na igreja que eu congregava na época, para a gente estar indo lá no hospital, que os médicos queriam falar com a gente. E eu fui. E eu me recordo que nesse dia eu cheguei no hospital, ela tinha tido alta da UTI. Ela era muito pequenininha e eu cheguei no quarto, tinha uma única criança que gritava, mas essa criança chorava. E eu falava, meu Deus, que é isso? Era assustador. E aí eu cheguei perto, aí eu vi um nome, né? Tava escrito Nicole Geroldi. Eu li o nome, falei, é minha filha. Aí eu fui me aproximando e aí eu comecei a conversar com ela. Ela chorava tanto que o hospital, eles colaram a chupeta com aquela fita, porque ela chorava muito, muito, muito. E eu cheguei perto, comecei a conversar com ela. Eu acho que ela conheceu minha voz assim, de prontidão. Eu comecei a chorar e comecei a conversar com ela. Ela abriu o olho para mim e começou a parar de chorar. E o meu desejo era pegar no colo. Só que tinha tanto fio, tanta coisa que tinha nela. E a minha vontade era agarrar. E a enfermeira, calma, não pode. Calma, é um processo atrás do outro. E aí eu me lembro que teve momentos, né, que tinha que fazer a trocagem, né, das sondas e tinha que ficar furando. Ela não tinha mais espaço para furar no corpo dela. E aí a enfermeira me chamou e falou assim, mãe, eu preciso da sua ajuda. Nós vamos raspar a cabeça dela e você vai me ajudar. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Aí eu fui. Aí raspou dos 2 lados para colocar, né, a agulha e tal. Aí a primeira agulha que ela foi tentar colocar começou, sabe, esguichar sangue. Eu saí correndo. Eu falei, não me chama mais para isso, eu não quero ver isso, eu não quero. E a enfermeira, mas calma. Eu falei, eu não quero. E eu saí do quarto, aí depois quando eu voltei, a outra enfermeira tinha ajudado. E era tudo muito difícil, a gente chorava muito. E aí a Nicole passou também por esse processo. E aí eu fui embora, e aí um dia eu fui para visitar ela. Eu fui para visitar, o médico me chamou e o médico falou assim para mim, mãe, eu estou dando alta para sua filha, você pode levar ela embora. Eu falei, como assim? Eu posso levar embora? Não, mas eu não trouxe nada. Eu falei, como? Eu vou levar essa menina sem roupa? Não, não é assim. Aí ele falou, não, você vai levar embora. Aí pegaram umas roupas do hospital, a gente guardou por um bom tempo, como testemunho mesmo, sabe? Para ela ver como o cuidado de Deus era com ela. E aí eu trouxe, eu lembro quando eu cheguei em casa, nossa, foi um susto para todo mundo. Que ela era muito pequenininha e ela estava com a cabeça toda raspada assim. E quando eu entrei, a minha sogra
né, guerreira de oração. Não acredito! Começou todo mundo a chorar e foi assim, foi um mover de Deus. Só que a gente teve que passar por mais um processo doloroso. Uma criança que só chorava. Ela chorava, ela chorava, ela chorava. E eu falava, Senhor, o que eu vou fazer com essa menina, meu Deus? E ela gritava, ela gritava. Eu tinha que sair de madrugada para a rua, para todo mundo poder dormir. E eu ficava andando com ela de madrugada, porque não podia dar leite para ela, não podia fazer nada. Então a gente dava chazinho, mas não matava a fome. E ela chorava de fome mesmo. E aí esse 10 ml, ele ressecou ela. E aí ela começou a ficar com a barriga muito dura e eu morria de medo. Eu olhava e falava, meu Deus, quando ia dar banho a gente tinha medo de pegar, porque ela era muito pequena e o ponto, a cicatriz dela, pegava praticamente ela inteira. E aí eu me recordo que minha sogra falou assim para mim, Angélica, tá acontecendo alguma coisa. A minha sogra falou, não é normal. Essa menina, ela chora, chora. E a gente tentou introduzir. O médico falava, introduz supositório. E aí eu comecei a pôr, mas não resolvia de nada. Aí eu cheguei, peguei ela assim, a minha sogra falou assim, vamos dar um banho nela e vamos descer na farmácia, ver se o Cido não ajuda a gente, se ele fala alguma coisa e tal. E aí a gente foi. Pegamos, troquei ela, a gente foi, coloquei um conjuntinho azul que ela tinha, maravilhoso. Chegamos na farmácia do Cido aqui em Igaraçu, aí ela começou a evacuar para a boca. Ela começou a vomitar um monte de fezes. E eu falava, meu Deus, e todo mundo que estava na farmácia olhava, e os farmacêuticos falavam assim, a gente não vai pôr a mão. E eu falava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Para mim, ela estava morrendo ali. E aí o Cido falou assim para mim, se fosse você, correria. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou, se fosse você, eu corria daqui e vai direto para o hospital. E a gente estava a pé, a gente tinha descido a pé. Eu liguei para o meu primo que é policial, o César, e falei, César, leva a gente no hospital. Aí ele veio, em 5 minutos ele estava na farmácia. A gente foi para o Hospital da Barra. E eu me recordo que estava tendo a inauguração da nova maternidade no hospital. Cheguei lá por volta de 4 horas. Aí, né, como eu estava suja de fezes, ela também, eu estava com uma manta e eu cobri ela. Só que até então, quando você cobre, você chega no hospital, estava lotado, né? Eu falei, tô toda suja, eu cobri. E aí, a hora que mandaram eu entrar na sala, foi onde a gente descobriu. E a minha filha estava praticamente morta. Ela estava dura, ela estava roxa. E eu olhei para aquilo, eu mexia, estava dura, só morta no meu braço. E eu falei, meu Deus, a enfermeira pegou e saiu gritando, correndo, socorro, socorro. E eu me ajoelhei no chão e comecei a chorar. E a minha sogra falava assim para mim, não chora, não chora. E eu falava, ai Senhor. E comecei a chorar no corredor do hospital. E demorou uns 20 minutos. Aí uma enfermeira veio correndo e falava assim para mim, não chora mais, a sua filha voltou. Eles foram reanimar o coração dela, né? E para a glória de Deus, né? Ela foi reanimada e ela voltou. E aí a gente ficou lá das 4 horas até as 10 horas da noite. E assim, ela estava desidratada, ela não tinha mais cor, a boca, ela estava desfalecendo dentro do hospital. E eu estava na maternidade e aí, por volta de umas 8 horas da noite, ela começou de novo a evacuar. Aí todo mundo que estava na maternidade, as mães, começaram a se desesperar. E eu lembro que tinha uma moça, ela chegou em mim, ela falou assim, me dá aqui essa criança. Eu vou segurar a língua dela e você vai sair correndo. Ela falava para mim, você vai gritar, você vai fazer um escândalo dentro desse hospital. A sua filha vai morrer nos seus braços, você não está vendo? Você tem que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falava, meu Deus, o que eu faço, Senhor? E foi aonde eu desci correndo, ela falou, pode ficar tranquila que eu vou cuidar. E ela começou a puxar a língua, porque ela estava desfalecendo de novo. E aí eu desci correndo e o guarda
começou a me segurar, não queria deixar eu passar. E eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso ligar para minha casa, tal. E foi aonde eu conseguia escapar dele e peguei o telefone, parecia cena de filme. Eu peguei o telefone, um orelhão que tem lá, e liguei na casa da minha sogra. Eu falei assim, ela tá morrendo. Eu falei, ela tá morrendo, a gente tá aqui desde as 4 horas, a gente não teve atendimento, não veio nenhum médico falar comigo. A minha filha tá morrendo, eu preciso de ajuda. E aí veio o meu primo, esse que é policial, que veio socorrer a gente, praticamente veio toda a minha família no hospital. E eles chegaram lá no hospital e aí o guarda do hospital começou a barrar todo mundo. Aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. E aí o meu primo falou, mas como assim? Aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. Aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. Ele usava esse termo. Aí o meu primo falou assim, você sabe com quem você está falando? Não quero saber. Aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. E eu presa lá na maternidade, porque eles não me deixavam sair. E lá embaixo ninguém conseguia subir para ter acesso onde a gente estava. E aí eu me lembro que eu peguei ela do colo da moça, que segurou ela para mim. E aí eu vi que veio um monte de enfermeiro do nada, tiraram ela dos meus braços, jogaram ela numa maca e começaram a furar. E eu escutava só os gritos dela, sabe? E elas começaram a furar, e não achava veio, porque a menina estava desidratada. E aí eu peguei, a mulher falou assim para mim, vai lá, você é mãe, pega a sua filha no colo, ninguém pode pegar ela do seu colo. E eu fiz isso. Eu, nada desesperado, eu tirei ela de lá e falei assim, ninguém mais põe a mão. Aí a mulher, não, mas a gente precisa fazer o atendimento. Eu falei, na minha filha, ninguém mais põe a mão. E aí conseguiu, o meu primo ligou pro superior dele e aí o hospital liberou a gente, porque o superior do meu primo falou que estaria indo lá. Se acontecesse alguma coisa com a criança, o hospital seria responsabilizado. Aí eles liberaram a nossa saída. O que a gente ia fazer? No meio da pista, a gente saiu correndo para ir para o hospital onde ela tinha feito a cirurgia, que era, né, para o hospital de base. E a gente chegou em Bauru em 25 minutos. Cheguei lá no hospital de base. Gente, é muito difícil você passar por todo esse processo. Eu cheguei no hospital de base, né, eu entrei na portaria, eu queria ter contato com os médicos. Eles praticamente expulsaram a gente do hospital. Eles falaram que a gente tinha saído do Hospital da Barra com rebelião e eles não quiseram atender a gente. E eu falava assim, Senhor, por que a gente tem que passar por isso? E eu me recordo que a Nicole estava praticamente morrendo de novo. Ela não tinha mais cor, a boca dela começou a rachar tudo. E aí o meu primo falou, calma, vamos sair, vamos procurar alguma coisa. A gente saiu na pista de novo. No meio do caminho, apareceu um corpo de bombeiro. No meio do caminho, na pista, o meu primo falou, eu vou parar eles. Eles pararam, meu primo pediu ajuda, aí o rapaz pegou e falou assim, coloca a criança dentro da ambulância. A gente entrou, eu entrei com ela, e aí ele falou assim, a gente vai levar vocês para um PAS, era um prontinho de socorro que tinha lá. E aí a gente foi para esse lugar. Eu me recordo, eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca vi em toda a minha vida, um lugar onde tinha fila e mais fila de gente para passar por atendimento. Eu nunca tinha presenciado. Tinha na minha frente umas 100 pessoas, umas 100 mães com criança no colo para passar no atendimento com o médico. E eu olhei para aquilo assustada e eu fui, um por um, eu fui pedir socorro. Eu estava toda suja, né? A menina está praticamente morta. E eu falei, gente, deixa eu passar na frente. Pela misericórdia de Deus, deixa eu passar. Eu preciso que essa menina passe por atendimento. E aí todo mundo, né, deixou eu passar na frente deles. E eu lembro que eu entrei, o médico me chamou, veio uma equipe de enfermeiros, pegou ela, começaram a colocar sonda, começaram a fazer uma limpeza, começou a sair uns líquidos que eu nunca vi na minha vida. Eu falava, meu Deus, como que pode uma criança desse tamanho, né, ter que passar por tudo isso? O médico falou assim para mim, mãe, tudo que a gente vai fazer agora era o que
era para ter sido feito na sua cidade. A gente vai tentar salvar ela, mas a gente não vai garantir, porque olha como essa criança está, ela está totalmente desidratada. Ela pode morrer a qualquer momento. E aí eu falei assim, ai meu Deus. Eu falei, ai, tá entregue nas suas mãos, doutor. E aí ele falou assim para mim, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. E aí nós ficamos lá, ele falou assim, a gente não tem UTI aqui, a gente não tem quarto, você vai ficar aí. Eu fiquei num corredor com ela e a gente ficou lá. Veio todo mundo embora e nós ficamos lá. Aí na madrugada uma enfermeira chegou em mim e falou assim para mim, mãe, conseguimos uma vaga lá no hospital de base na UTI, nós vamos te levar para lá. A gente saiu por volta de umas 5 e pouco da manhã. Então fica meio pronta aí, eu tava toda suja. E eu falava, não, vamos. Aí a gente foi lá. A enfermeira falou assim pra mim, a gente vai na ambulância, você segura o soro, eu vou segurar a criança, você segura o soro. Tudo bem, a gente foi. Chegamos lá no hospital de base, a gente entrou na UTI. Ela falou, você me acompanha. Entramos lá, fiquei na UTI. Chegamos na porta da UTI. Gente, parecia literalmente cena de filme. A enfermeira da UTI, do hospital de base, começou a brigar com a enfermeira que me levou. Ela falou assim para ela, quem deu ordem para vocês virem aqui? Quem autorizou você vir com essa criança aqui? Ela falou assim, eu tô com a documentação, liberou uma vaga na UTI para ela e a gente não vai sair daqui sem essa criança passar pela UTI. E a enfermeira começaram a discutir. Eu me recordo que tinha um ferro, uma barra de ferro, assim, e eu estava segurando o soro e a enfermeira segurando a Nicole. Eu deitei no chão assim e eu comecei a chorar, porque eu falava, não está acontecendo isso comigo, isso não pode ser coisa de Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu comecei a chorar. E aí a enfermeira, fica calma, mãe, daqui a gente não sai. E eu chorava, chorava, chorava. E aí, do nada, apareceu o médico da Nicole, que era o Dr. Romano. Médico muito bom, ele apareceu, ele me viu, ele me conheceu de longe, ele veio correndo, o que você está fazendo aqui? E aí eu falei, doutor, minha filha está morrendo. Eu falei, ela vai morrer aqui e eu não sei mais o que eu faço. Aí ele falou, o que está acontecendo? Aí eu comecei a contar, a enfermeira brigando, e eu falei, minha filha está morrendo e eu não sei o que eu faço. E ele falou assim para mim, fica calma, mãe, a gente vai fazer o possível para salvar ela. E eu não era para mim estar aqui, mas eu vim aqui, eu acredito que foi Deus que me trouxe aqui. E aí ele chamou a enfermeira e ele falou assim para ela, viu, por que você não liberou um leito para essa criança? A gente tem criança aqui que pode ir para o quarto, libera. Aí tinha um menino de 2 anos que ele tinha sofrido um acidente e ele falou assim, você libera ele para o quarto e eu quero a UTI, eu quero leito para essa criança. E aí fizeram todo o processo e ele me chamou na sala dele, ele falou assim para mim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou, o que aconteceu? Expliquei tudo o que tinha acontecido. Ele falou assim, mãe, não consigo entender o porquê de tudo isso, o porquê que aconteceu isso com ela. Mas decorrente à má formação da sua filha, esse processo dela, né, evacuar para a boca, pode acontecer a qualquer momento. Ele falou, a minha preocupação maior é a contaminação. Pode contaminar os órgãos dela. Ele falou, essa é a minha preocupação. A gente vai ter que abrir ela de novo, a gente vai ver o que levou esse acontecimento e você sabe. Aí ele fechou a mão dele, ele falou assim para mim, mãe, o intestino é assim. Ele falou para mim, tá vendo os nossos dedos? Aqui é como se fosse as tripas que tem no intestino. Então, a gente vai ver o que aconteceu. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa com uma dessas tripas e a gente vai ter que mexer e é tudo muito delicado. Pode ser que eu mexa em alguma e cause problema em outra. Aí eu falei assim para ele, doutor, faça o que tiver no seu alcance, porque eu confio no Senhor. Aí ele falou assim, eu vou fazer, mãe. Eu vou fazer o que tiver no meu alcance para salvar a sua filha. Você pode ir embora. Eu falava assim, Senhor, como é que eu vou embora daqui? Me deixaram sem dinheiro, eu tô sem roupa, como que eu vou embora? Aí eu liguei para a Igreja e falei assim, gente, eu preciso ir embora. Eu não sei nem como que eu fui embora. Alguém pagou o ônibus para mim
porque o meu marido estava trabalhando, família tudo tá trabalhando. Alguém me colocou dentro do ônibus, eu sei que eu cheguei na cidade. Aí eu cheguei na cidade e cheguei em casa, expliquei para todo mundo o que estava acontecendo. Aí ele falou, ela vai ficar em observação aqui e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Aí eu falei, ai Senhor, né, tá nas tuas mãos. Aí eu fui para casa, aí eu me recordo que passaram 2 dias, o hospital entrou em contato com a gente pedindo para que eu estivesse indo lá. Aí eu fui, aí ele me chamou na sala dele, ele falou assim, mãe, a sua filha tá bem? Ele falou, ela ficou em observação na UTI por 2 dias, ela não evacuou mais, né, pra boca, ela não vomitou mais. Ele falou assim pra mim, mãe, você vai levar sua filha daqui e a gente vai continuar buscando no Senhor que vai ocorrer tudo bem. Aí eu falava, ai, amém. Mas com aquele medo dentro de mim, eu falava, ai meu Deus, como que eu vou lidar com tudo isso, né? Se acontecer novamente isso, mas eu fui, né? A gente continuou orando, a gente continuou buscando. Aí ele falou assim, você vai vir todos os meses aqui. Eu ia no consultório dele, depois eu passava por uma maternidade. Você vai vir, eu vou fazer acompanhamento. Eles faziam umas medição, aí eles liberavam o quanto de leite ela tinha que estar mamando. E eu fui por 1 ano, ela passou por esse acompanhamento. Quando foi o último dia que eu fui lá, ele falou assim para mim, mãe, vem cá. Aí ele falou assim para mim, faz assim. Aí eu fiz nesse sinal, agora você vai erguer as tuas mãos, porque a sua filha é um milagre. Aí eu comecei a chorar e ele falou assim, pode ficar tranquila, agora vai ser liberado leite, vai ser liberado comida, a sua filha vai viver. Aí, nossa, a gente era tão feliz, sabe? Foi algo assim tão de Deus para nossa vida, que eu falei, nossa, agora ela vai poder comer, ela vai poder beber leite, ela vai poder. E a gente, foi um processo e para a glória de Deus, a Nicole tem 19 anos, né, hoje, nunca mais, ela não tem o intestino preso, a minha filha não tem nada, ela é saudável e eu posso, né, falar diante de Deus que a Nicole, ela é sim um milagre de Deus, porque, né, todo esse processo que ela viveu, eu creio em nome de Jesus. Eu falo sempre para ela, falo, Nicole, tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida é para você testemunhar, é para você falar do amor de Deus. E eu lembro que ele falou assim para mim que eu poderia me inscrever para fazer aquela plástica, né, no abdômen dela. E eu falei assim, doutor, eu não vou fazer plástica no abdômen da minha filha. Eu não vou fazer isso. Isso aí é a marca dela que o Senhor deixou para que ela nunca se esqueça dos feitos dele na vida dela. E eu não vou fazer. Se um dia ela, né, quando ela tiver moça, se ela quiser fazer isso, vai ser a vontade dela, mas eu não. E a Nicole, graças a Deus, ela nunca teve nem um pingo de desejo de fazer, nunca teve vergonha, pelo contrário, às vezes, né, e assim, geralmente a gente vai pra praia, essas coisas, e coloca, a gente usa shortinho, né, mas põe assim a parte de cima do biquíni, todo mundo tem curiosidade, então as pessoas, nossa, o que é isso aí? E ela fala, não, isso aqui é um milagre de Deus na minha vida. Então, assim, a gente só tem que agradecer a Deus, né, pelos feitos dele. E eu creio, sim, que Deus, ele não desampara. Ele não nos desampara. E o Salmos 37:5 foi o Salmos que me sustentou, que é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso verdadeiramente se cumpriu na minha vida. Tantos outros, né, testemunhos, se a gente for ficar aqui para falar, a gente fica horas e mais horas, mas assim, né, a gente precisa colocar diante de Deus e engrandecer ele por todos os benefícios que ele faz nas nossas vidas. Então eu creio, eu vivi esse milagre, eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu falo. Porque assim como foi comigo, Deus tem sido na vida de muitas pessoas e Ele vai alcançar ainda muitas pessoas. E é isso, né? É o que Deus fez na nossa vida.